Cássio Moro, eu sou demolei, sou maçom, fui demolei ativo de 1993 a 1998, ou seja, faz muito tempo. O irmão Miguel talvez tenha sido a pessoa mais próxima de mim durante toda a vida e durante um curto interregno, um curto período de tempo em que pudemos passar juntos. Desde que eu o conheci na minha iniciação em 93, ele era o orador do capítulo e ali eu já vi nele, e talvez seja a parte mais importante, a parte que eu mais lembre da minha iniciação, era o discurso que ele fez na cerimônia pública para os pais, mães e para nós iniciáticos, né? Eu ali já admirava como ele conseguia, ele devia ter o que, seus 18 anos, falando daquele jeito, com aquela erudição, com aquela garra, com aquela cultura e com aquele carisma, enfim. E ali conheci o Miguel, uma pessoa realmente especial. Se alguém diz que ele é especial, eu afirmo ainda mais, ele era muito especial. E a partir dali a gente criou uma amizade muito grande, nós tivemos uma união muito forte desde então, que nos aproximou, talvez o fato de nós dois termos algumas coisas em comum. Por exemplo, nós éramos relativamente pobres, nós dois não tivemos um pai nos educando desde a infância, e éramos inclusive um dos poucos demolês. O capítulo era recente, o capítulo só tinha 2 anos de idade, éramos um dos poucos demolês que não tinha o pai maçom. A época que eu iniciei, em 93, ele estava cursando o último ano do Cefet, né, o secundário, o ensino médio técnico em telecomunicações, e eu era calouro dele, só que no curso de eletrônica. Eu estava 2 anos atrás dele. E ele sempre buscando alguma coisa para o futuro, né, sempre buscando ser alguém, ser um líder, lutando, batalhando. E ele, com muita garra, entrou no exército logo em seguida, NPOR, e se dedicava muito ali. O Miguel tinha uma característica muito interessante, que era de dialogar com qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer nível intelectual, de igual para igual, sempre com a sua humildade, jamais deixando o locutor dele em maus lençóis, sempre muito polido, muito político. Isso era inspirador, né? Tanto a vontade de vencer na vida, quanto a forma com que ele lidava com as pessoas e como ele lidava com o mundo eram inspiradoras. O exército transferia ele para Criciúma. Ele ia se tornar oficial, né, aspirante em Criciúma, e teve que se mudar. Duas coisas que ele falava: vou fazer direito, eu quero me tornar um juiz um dia, vou estudar para isso, enquanto eu estou na NPOR consigo me garantir com um bom salário, mas vou fazer direito e me tornar um juiz. E já estou conseguindo, com a ajuda de outros irmãos, de maçons, a instalação e fundação do capítulo Araranguá. Quem sabe até eu me torne mestre conselheiro. E nós conversamos muito por isso, até que um dia, meados de 96, ele chegou para mim: Cássio, eu preciso comprar um carro para mim. Estou fazendo faculdade de Direito, comecei Direito em Araranguá, tenho uma namorada em Tubarão e trabalho em Criciúma. E o Miguel tinha uma coisa que nós tirávamos muito sarro dele, porque ele era um militar, um oficial, né, que não sabia nem nadar e nem dirigir. Né? E daí ele: beleza, Cássio, eu preciso de um carro. Eu falei: então eu vou te ajudar a comprar. Vou dar uma busca aqui em Curitiba. Achei um carro, ele foi para conhecer, gostou, comprou. Naquela rapidez também que voltar para Criciúma, comprou. E aí eu e o então mestre conselheiro Marcelo Menger, nós dois fomos com ele para Criciúma levar o carro. Foi uma viagem que, pô, não vou esquecer nunca. Foi uma viagem muito divertida. Nós éramos 3 grandes amigos e essa foi a última vez que eu o vi. Então, uma viagem que eu lembro muito. Coisa de não mais que 2 meses depois, eu voltando de uma comemoração que foi depois de uma cerimônia da Ordem de Molay, que eu estava muito feliz. Na madrugada, liga a Polícia Rodoviária Federal alegando o acidente e o falecimento. Mas foi um dia muito triste. Até a gente entender o que aconteceu, essa passagem tão rápida, foi o que eu pelo menos tive um contato com ele por 3 anos. Ele morreu com 21 anos. E o Miguel era uma pessoa que trazia muito conhecimento para a ordem. Ele era muito sério, ele era muito focado. Então, essa perda foi
Foi algo que nos pegou desprevenido, trouxe uma tristeza muito profunda. Realmente ele mudou minha vida, eu naquela época não sabia o que ia ser quando eu crescer. Enfim, quando ele faleceu, o que eu faço da vida agora? Eu resolvi seguir os caminhos dele. No ano seguinte entrei na faculdade de Direito, estudei, advoguei, estudei e cerca de 11 anos atrás eu ingressava na magistratura federal, que era um sonho dele, né? Era um sonho dele. E eu acabei gostando da coisa, embora achasse que não levava jeito. E graças a Deus e graças a ele eu estou muito bem hoje, muito satisfeito. Era uma pessoa incrível, é uma pessoa incrível e todos que o conhecem falam isso. Esse nome no capítulo, além de ter sido uma belíssima homenagem, representa uma grande responsabilidade para cada mestre conselheiro, para cada iniciado nesse capítulo. Guardem esse nome nos seus corações, representem-o muito bem. Um forte abraço, meus irmãos. Do que precisar, estou em Vitória, Espírito Santo. Entre em contato, por favor. Um grande abraço.